Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez todos. Hoje vamos falar de um assunto interessante que é sobre quem realmente sustenta o Brasil, quem realmente sustenta o nosso país, tá certo? Eu quero falar uma palavra para todas as pessoas e evidenciar aqui o valor de cada um. E para isso eu quero deixar como base Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 18, uma palavra de Paulo, quando ele consagrou, ele estava dando conselhos para os presbíteros. E ele disse essa seguinte frase, ó, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Aquele que pratica alguma obra, jornaleiro, trabalhador, né? Digno é o trabalhador do seu salário. Então, quem realmente sustenta um país? Falando de Brasil, quem realmente sustenta o Brasil? Eu selecionei algumas áreas, né, de trabalhadores, classes de trabalhadores, e quero lê-las, tá bom? Quem realmente sustenta o Brasil? Os que saem de madrugada enquanto alguns dormem, os que trabalham à noite enquanto a maioria dorme, os ambulantes, os profissionais liberais, a empregada doméstica, os empresários, os trabalhadores, os garis, os enfermeiros, os médicos, os professores, os caminhoneiros, os motoristas de táxi e outros, os agricultores, os empreendedores, os feirantes, os lojistas, os trabalhadores de profissões diversas. Então, essas são as pessoas que sustentam o país. Então, eu, como um cidadão comum, servo de Deus também, entendo, e a opinião que eu estou dando nesta palavra é que todo gestor político, seja desde a presidência da República até o último servidor, deve respeito a essas pessoas, porque são essas pessoas que saem de manhã sofrendo, às vezes doente e debilitado, às vezes sem as condições físicas ruins, são essas pessoas que vão à luta. E o pouco que elas ganham, elas pagam seus impostos quando compram um alimento, quando pagam suas contas. Então, aos políticos, às pessoas envolvidas no cenário político, que trabalham na gestão de uma prefeitura, do governo do estado ou federal, eles precisam olhar com carinho para essas pessoas. Essas pessoas merecem respeito, porque é através dela que o país consegue fazer as suas obras, é através dela que a infraestrutura chega, é através dos professores que a sabedoria chega, dos enfermeiros e médicos é que nós somos sarados das nossas enfermidades. Então, é dos empresários que geram emprego, desde um funcionário até milhares. Não é verdade? É da empregada doméstica que sai de manhãzinha para trabalhar e com seu salário paga a faculdade de um dos seus filhos. É dos ambulantes que saem vendendo seus produtos nas avenidas, no meio dos carros, né? É dos caminhoneiros que passam por tudo nas estradas, perigo de acidente, perigo de morte, de assassinato, para poder levar a carga até o seu destino e assim trazer o alimento para dentro da sua casa.
dos lojistas que abrem as suas lojas, supermercados, lojas de roupas, de confecções e de todos os tipos de produtos para vender os seus produtos. É deles também a luta. É dos trabalhadores de diversas profissões, engenheiros, pilotos de avião. Todos estão envolvidos num propósito só. Então, o que nós, a classe trabalhadora e empreendedora, queremos dos políticos? Empenho. O que vemos nos últimos dias é que aquele que quer melhorar e tratar melhor o dinheiro público não é encarado com a mesma visão daqueles que nos roubam, nos saqueiam, retiram o dinheiro suado do trabalhador, do contribuinte e desviam para os seus deleites. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ai daqueles que adquirem bens ilicitamente. A Bíblia diz que ai daquele que edifica a cidade com sangue. Então eu quero dar um conselho aos políticos, né? aos deputados do Congresso Nacional, aos senadores, aos ministros do STF que se acham deuses e outros mais. Eu quero dar um conselho a vocês. Nós somos mortais. Hoje nós somos, diz a Bíblia, que amanhã nós não somos. Então, enquanto vocês estão nesse cargo, que a gente olha e admira a pessoa chegar no posto em que vocês chegaram, e que a gente quer sentir-se orgulhoso de ter uma pessoa que se preparou para sentar numa cadeira, que se preparou para ser um jurista, nós temos que olhar para essas pessoas e sentir orgulho. Mas nos últimos dias que nós estamos vivenciando as notícias, os acontecimentos, nós percebemos que em parte, uma parcela de vocês não estão nem aí para a população, não estão nem aí para o trabalhador guerreiro, lutador. O nosso povo sobrevive porque é um povo guerreiro, um povo trabalhador, um povo lutador, um povo que acredita no seu ideal. Mas vocês, uma parte de vocês tem feito vergonha. Está difícil de confiar em alguém da parte do Congresso, da parte do Senado e da parte do STF. Quando eu ouvia falar de vocês, muitos anos atrás, eu tinha uma admiração muito grande. Eu ficava imaginando como faria para chegar até onde vocês chegaram. Vocês têm um privilégio que muita gente não tem, mas muitos de vocês, eu pensava que um deputado, ele era uma pessoa educada, de palavras, que tinha palavras bem selecionadas para falar. Mas assistindo muitas sessões do Congresso Nacional, eu percebi que são muito mal educados no trato com o outro. Agride o seu oponente com palavras, fala o que quer falar porque se sente amparado por uma lei que lhe dá direito de falar o que quer. Mas isso é uma vergonha, uma falta de respeito muito grande. Depois que falam, saem da sala para não ouvir o outro se defender. Isso não é educação. Infelizmente, muitos dos políticos, deputados e até senadores têm nos deixado com vergonha. E agora, quando nós olhamos para o STF, a Suprema Corte do nosso país, que deveria dar o exemplo maior, tem feito uma lambança nesses últimos 2 anos. Então, os seus filhos, eles podem até apoiar vocês, porque eles estão vivendo do dinheiro gordo que vocês ganham. Mas no final, isso vai doer neles também, porque o que vocês estão fazendo, vocês estão cavando o mal contra vocês mesmos. A palavra de Deus diz, ai daquele que oprime o trabalhador, ai daquele que oprime, ai daquele que tira o pão do trabalhador. Então, as pessoas reais que sustentam essa nação são os trabalhadores em geral. São as pessoas que, mesmo diante da crise,
elas acreditam que ainda vão sair. O empresário que teve que demitir, ele ainda acredita que quando as coisas melhorarem, ele vai voltar a contratar novamente. São pessoas em que Deus coloca neles uma essência para acreditar que ainda é possível. Mas essa classe política que age em detrimento próprio, essa classe política, ela nos envergonha. Vocês deveriam ter vergonha como homens de cabelos brancos, como homem chefe de família, que vive mentindo o tempo todo. Eu acredito, a Bíblia diz que nenhum homem é perfeito. A palavra de Deus diz que nenhum homem é perfeito. Porque quando Nicodemos foi falar com Jesus, o chamou de bom mestre. Jesus falou assim: por que me chamas bons? Por que me chama bom? Bom só aquele que está lá em cima. Então nenhum homem é bom. E o que eu quero dizer para você, o atual presidente, ele foi eleito. Os outros, com todos os males que causaram, com desvio de dinheiro, conseguiram governar. Será que é naquele modelo que querem a governança? Se fizeram alguma obra, não fizeram mais nada do que a sua obrigação, do que o posto pede. Eu trabalhava numa empresa, quando nós fomos dar o relatório ao diretor, ele falou para a gente: vocês fizeram aquilo que é de obrigação de vocês. Vocês fizeram nada mais além da obrigação de vocês para a qual vocês foram pagos. Então, o que eu trago de exemplo daquele diretor é isso. Vocês foram colocados nesse cargo porque as pessoas confiaram em vocês. Vocês não estão fazendo nada mais além daquelas suas obrigações. Porque um político faz uma boa obra, e isso não lhe dá um cheque em branco para ele poder sair por aí retirando dinheiro do povo, a revelia. Não. Quem disse isso? Quem disse isso? Enquanto vocês fazem isso, muitas pessoas deixam de ter a assistência que precisavam. Hoje vocês podem até sorrir, mas vocês já imaginaram que o final não será bom? Você já viu que todo bandido, o final não é bom? Mas aquele que escolhe a boa obra, aquele que escolhe o bom legado, ele salva tanto a sua vida e tanto daqueles que o cercam. Segundo a palavra de Deus diz que nós temos que olhar para nós mesmos e para nós lutarmos para se salvar. E se nós ficarmos firmes, se nós formos íntegros, até aqueles que estão nos ouvindo serão salvos também. Então seja um exemplo para as pessoas, para gerações futuras, seja um exemplo para os seus filhos, porque a forma que vocês estão lidando, vocês estão prejudicando as gerações futuras. Porque o que eu vejo até agora no atual governo, como eu também acreditei nos outros, o que eu vejo até agora é boas intenções. Uma das coisas que tem deixado a maior parte da população a favor desse governo é que ele prometeu e tem feito em cuidar e gerenciar melhor os recursos públicos, o dinheiro do contribuinte batalhador, lutador, de todos os níveis, respeitando desde o maior até o menor. Então, se tem essas atitudes, nós o povo aqui fora, vamos apoiar. E vamos pedir a Deus para abençoá-lo também. Agora, da forma que vocês estão lidando, está visível que estão querendo brindar alguém. Está visível que estão querendo pagar um favor que lhe foi feito. Isso não é a atitude daquele a quem o povo botou a confiança. Senhores ministros do STF, pensem nisso. Não usem suas palavras para poder nos enganar. O apóstolo Paulo diz nas suas palavras que, quando ele veio falar com a gente, ele não veio falar com palavras persuasivas de sabedoria humana, porque com essas palavras as pessoas nos enganam com seus discursos, com discursos falsos, mentirosos. Senhores ministros, honrem a prova que vocês colocam. Honrem as pessoas que confiaram em vocês. Não faça isso. Não exija do presidente que ele tem que ser democrático, sendo que vocês não estão sendo democráticos. Não exija do presidente que ele tem que
respeitar a Constituição, sendo que vocês estão rasgando a Constituição na nossa cara. Pense naquela trabalhadora doméstica que sai de manhã cedo, que ganha pouco mais aí entre R$ 1.200 e R$ 1.500, enquanto vocês ganham o salário de vocês gordo. Honre o salário que vocês ganham, honre a comida que vocês comem, a vestimenta que vocês têm, a segurança que vocês têm. Vocês têm todo o aparato que precisa e ainda fazem os males que fazem. O que vocês estão fazendo voltará contra vocês mesmos. Então eu dou um conselho aos ministros, STFs e juristas e até advogados, deputados, senadores, pessoas que estão trabalhando no serviço público. Honre o posto para o qual você foi colocado. Honre o seu povo. Assim você será realmente um brasileiro patriota que ama o seu país. Ou você será mais um que está apenas usufruindo dos benefícios dessa nação, mas você não é brasileiro. Você não é um de nós. Você é só um parasita sanguessuga que está sugando as nossas energias. O meu conselho é esse. O apóstolo Paulo disse: digno é o trabalhador do seu salário. Agora eu vou dizer uma coisa: ai daqueles que constroem cidades com sangue. Ai. Porque o ai se fala de dor. Cuidado. Mas se vocês fizerem um bom trabalho, o próprio Deus abençoará vocês. A família, as gerações de vocês serão prósperas. Mas se vocês fizerem um mau trabalho, prejudicarem o próximo, vocês colherão aquilo que vocês plantaram. A Bíblia diz em Gálatas 6, verso 11, se não estou enganado, que ai, diz assim que o apóstolo Paulo dizendo aos Gálatas: não erreis, porque aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Gálatas capítulo 6, deixa eu só conferir aqui, Gálatas 6, verso 7, livro do Gálatas no Novo Testamento, 6, verso 7, olha só: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Olha só o que está escrito no verso 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Então, olha o verso 9: não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha o verso 10: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé, principalmente o seu povo, para qual paga o seu salário, principalmente este povo lutador, batalhador, que estão sofrendo no seu serviço para trazer o pão para dentro de casa, para sustentar os seus filhos, para dar uma dignidade aos seus filhos. Honre isso, senhores do Congresso Nacional, senhores deputados, senhores senadores, senhores juízes do STF. Vocês não são deuses. Pense nisso. É apenas um conselho de um cidadão comum, mas observador, que estou observando que vocês estão fazendo feio. Vocês estão combatendo com pessoa que quer fazer o bem, e isso não será bom para vocês. Mas se vocês der meia volta agora e fazer o que é certo, serão abençoados. Meus amigos e irmãos, a gente volta a conversar numa próxima oportunidade.